Recife é periferia, né? E ser periferia é bom em muitas coisas, porque exige uma outra classe de visão, de competência, de performance, de execução, né? A gente está numa periferia da tecnologia, mas se você for para o passado e para o passado da tecnologia, para a década de 60 e 70, Recife era uma espécie de centro da periferia, né? Seria muito difícil de entender o recifense, pela característica que eu acho que é mais importante e mais mobilizadora para fazer o novo, para inovar do recifense, que é o sincretismo. Não tem um estado brasileiro, eu já ouvi isso, de alguém que tenha uma iconografia tão rica quanto a pernambucana, desde o começo da colonização, não é? Então nós somos um estado, uma cidade visual, de produção visual e diversificada. Cara, Recife é uma das cidades mais difíceis do mundo, talvez. Um alienígena que quisesse se dar bem no planeta Terra devia começar por aqui. Porque se você entender Recife, entender como ela funciona, fica facílimo de você entender o resto do mundo e navegar em qualquer lugar que você queira. Recife era sede de bancos, de grandes empresas de açúcar, de commodities, de logística. Elas demandavam uma classe de computadores que talvez não fosse demandada em outros lugares. O resultado é que o centro de tecnologia digital para o Nordeste, para a periferia, que era e é o Nordeste, era Recife. Há uma convergência aqui neste lugar, bairro Recife, lugar onde se fundou a cidade, com heranças coloniais que se misturam com o modernismo da arquitetura, com episódios históricos extraordinários para todo o país que levam a metáforas poderosas para descrever o que considero que talvez seja o nosso maior ativo valor. Nós sabemos conviver com esses contrastes. Recife é uma cidade peculiar, extremamente culta, extremamente densa, complexa, sofisticada, reclamona, crítica, criativa, ao mesmo tempo produtiva, sofisticada. É um lugar cheio de tecnologia, cheio de beat boys. Ele é um craque da internet. Eu vou conversar com Murilo Gan Araújo. É pra cá. Aquele senhor que está sentado ali atrás é seu parente? É seu pai, não? Meu pai. É, porque o que ele aplaudiu quando você entrou, eu disse, só pode ser pai, que ele estava babando. Quando é que você começou a brincar com a internet, a brincar com o computador? Olha, jogo no computador foi há uns 2, 3 anos atrás. Olha, com a internet... Você tá com 14? Com 14, 12 anos. 11 para 12, exato. E com a internet foi com 13. Foi na passagem do 12 por 13. Você, eu tô num ligeiro sotaque... Sou de Recife. Do Recife. Uhum. E papai também é do Recife? Com certeza. É? Com certeza. Com certeza. Bom, aí você começou a brincar na internet lá no Recife. Exato. Vocês moram lá? Parece? Parece, não sei. Podia ter nascido lá e morar aqui. Uhum. 93, 94, meu pai resolveu me dar um computador. E eu acho que a mais importante na época foi que ele não me deu só computador, ele também me deu a liberdade de fazer merda.
Na época, começo dos anos 90, 93, 94, as famílias de classe média alta, já tinham um computador em casa. Normalmente o computador ficava na sala, né, no quarto de estudos, e era o computador da família, normalmente era do pai ou da mãe. E os jovens, na época, eles tinham acesso restrito, com muita atenção para não pegar vírus, para não botar disquete de lugar nenhum, só pode acessar esse diretório aqui, não mexa muito porque isso aqui é do papai. Então, não tinha permissão para exploração. E meu pai foi ao contrário, ele deu e falou, só não conta comigo para lhe ajudar. Eu vou lhe dar, mas não me pergunte nada que eu não sei não. A internet chegou no Brasil através do meio acadêmico, como chegou em qualquer lugar do mundo, numa rede chamada BitNet. Era Because It's Time Network. Isso era na década de 80, essa BitNet. Essa era uma rede que conectava de maneira assíncrona computadores das organizações de educação, sem fins lucrativos e pesquisa, basicamente, laboratórios governamentais em muitos lugares. Então, durante muito tempo no Brasil, a gente teve essa história de BitNet, que era uma conexão nem sempre presente e sempre de muito má qualidade, mas que, como a alternativa era nada, né? Quando você tem nada e passa a ter alguma coisa é sempre fantástico. No começo da década de 90 começou a chegar mesmo que eram os primórdios da internet nos laboratórios acadêmicos brasileiros. Era ainda caracteres, 93, 94 ela entra em Windows, é quando o mundo de PCs, computação, sai de caracteres para Windows, para janelas, para cores. E isso se faz em uma rede que muito rapidamente se torna global, que é a WWW, World Wide Web. Eles convergem. Em 1995, e aí o Brasil simultaneamente com os Estados Unidos, por mais incrível que pareça para muita gente, liberou, né, a internet que a gente chama da internet comercial. Qualquer pessoa podia registrar um domínio, como meira.com.br, e qualquer pessoa podia ir para um provedor, se existisse um provedor de acesso à internet no lugar onde você morava, estava, ou tinha um negócio, você podia abrir uma conta lá e ter acesso à internet. Então, eu fui um dos primeiros usuários da internet no Brasil e comecei a querer fazer um site. Seria o blog hoje em dia, né? Mas não chamava blog, chamava site pessoal. Que era o site que você fazia lá, só porque eu queria aprender a mexer. Você botava, oi, meu nome é Murilo, eu tenho 12 anos, eu moro no Recife. Era tipo isso, assim, bota sua foto, sei lá. Era meio bizarro. Deixa eu entrar na sua página aqui, tá? Vamos abrir o Explorer aqui. E eu já baixei a tua página, né, pra gente não ficar aqui muito tempo, que é a GUM. GUM. Tá aqui. Seja bem-vindo a GUM, visitantes 899.706. E aí a internet começou 96 começou, 97 começou a crescer, o meu site começou a ficar famoso. O diferencial do meu site era que eu escaneava as fotos da Playboy. A Playboy não tinha site no Brasil, eu escaneava as fotos da Playboy, botava na internet, e aí eu concentrava com 13 anos a Playboy no Brasil, na internet. Que a Playboy vem comigo, papai. Eu concentrava lá e meu site tinha aquele aviso: você é maior de 18 anos, sim ou não? E eu tinha 13, aí fazia o site. A Guns Hot Page é puro lazer e, apesar de bem executada, não esconde que é o trabalho de um adolescente. Entre as 17 sessões, tem a de mulher pelada, que inclui até a loura do Tchan, a sessão de piadas e outra que é um tributo aos Mamonas. O site bombou, eu ganhei um prêmio que tinha em Best na época, um prêmio da internet. Ganhei 2 vezes esse prêmio. E aí ganhei uma grande visibilidade, porque era uma história bonita pra contar, né? Menino de 13, 14 anos. Bom, agora vamos ver o júri popular do pessoal. Júri popular: Daniel Sansão, Gilberto Gil e Guns Hot Page. Muito bem, aqui está. E o vencedor é Guns Hot Page. Eu gostaria de agradecer à Internet World por ter promovido esse excelente concurso e que esse troféu servirá de estímulo para novos feitos. Peraí! Quantos anos você tem? 13. Quantos? 13. 13 anos? É. Você fez um troço desse aí, um site? Foi.
Como? Fazendo. Você botou o que dentro? Ah, vai lá e veja. Vai lá ver, eu não consigo. Mas não visita. A gente não precisa... Mas só fala a verdade, por que chama Guns Hot Page? Sara a minha curiosidade. Porque Gun é o meu apelido na internet, entendeu? Ah, entendi, claro. Gun. Perfeito. Maravilha. Então, Guns Hot Page, tem muitas informações? Fala alguma coisa de mim lá? Não. Ainda não. Ainda não. Posso colocar? Meus parabéns, muito legal. Parabéns mesmo. Meu, que impressionante. Aqui, aquele caderno. Tinha uma vergonha do caralho disso aqui. Eu tinha vergonha de algumas coisas assim. Me achava muito idiota, assim. Pô, imagina no colégio, né? Tinha matéria que era legal, mas essa de segurando um teclado, essa fotografia aqui parece que você virou achatado, que o cara tira foto sem muito teto, sem muito... né? Aí parece que você foi achatado, assim. Guerreiro da net. Tem uns que eu achava meio brega, assim. Internauta premiado. Internauta é um negócio muito feio, né? Internauta. Internauta. Todo mundo chamava o povo de internauta. Internauta. Expressão freia da porra. 97, 98, porque era a 7ª série, 8ª série do colégio, foi os anos em que eu tava na crista da onda, assim, esse negócio de internet. O Jô Soares tinha sido em dezembro de 97, na época, né? O Jô Soares, todo mundo assistia, né? Que não tinha dispersão de outras mídias, né? Então todo mundo tava vendo TV. Então eu tava bem na 97, 98, tava bem rolando um monte de coisa. E Felipe sempre, ele curioso, ele sempre, como é que é esse negócio aí, não sei o que tá acontecendo e tal. Então ele era talvez o único amigo meu da época em que gostava de falar de negócios. A gente estudou junto no Colégio Santa Maria, a gente entrou no mesmo ano, por coincidência eu estava no Colégio da Zona Norte, né, do Recife, o Colégio da Zona Sul, e aí a gente entrou na mesma sala, a gente ficou amigo, e aí eu comecei a vender sites dentro do colégio, era um colégio bem tradicional aqui de Recife, coisa e tal, e Murilo me ajudava informalmente, ó, me ajuda aqui a fazer um site, coisa e tal, que ele já trabalhava já tinha ganhado os prêmios dele, ganhos, etc e tal. Na época, quando uma empresa lançava o site, saía matéria no jornal. Sim, Bradesco lança homepage na internet. Lançar um site era um fato, né? E aí a gente viu que era uma oportunidade, eu tinha essa visibilidade, então vamos fazer sites para as empresas. O meu pai na época tinha um instituto, uma ONG, aí deu uma salinha pra gente, ficava eu e Felipe lá, ia pro colégio de manhã e à tarde ia lá, ficava na sala, os dois, sem computador, sem nada, só com papéis, assim, riscando os papéis e tendo ideias. Murilo e Felipe hoje são donos da Ideias, uma empresa que já desenvolve tantos projetos na área da comunicação que é melhor o próprio Murilo explicar. Além da produção de sites, a gente trabalha com CD-ROMs, a gente está montando agora uma agência de publicidade virtual, a gente tem uma revista impressa, tem uma revista virtual, tem um newsletter. Quase toda semana tinha uma invenção nova, tinha uma... O que tem de errado? O que tá faltando? Eu tive dificuldade de arrumar um médico, então vamos criar um portal para juntar os médicos, não sei o quê. Dificuldade de pedir comida, então vamos criar um negócio para pedir comida pela internet. Sabe? Era um momento também de que tudo era oportunidade, né? Tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa, como seria a versão internet disso aí. Murilo e Felipe não contam quanto já estão faturando com suas boas ideias. Nós estamos entrando capital intelectual e força de trabalho. Atualmente no Brasil, a pessoa não necessariamente precisa ter dinheiro para começar um grande negócio. Basta ter uma ideia boa, a partir de uma ideia boa, fica fácil arranjar capitalistas, investidores. Para entender bem esse contexto da época, tem que considerar que a internet era capa de Exame, era capa de Veja, era matéria de revista, de tudo que é tipo, de televisão de qualquer espécie. Então as pessoas entendiam que a internet era algo revolucionário. Queria mudar a forma das pessoas se comunicarem, das pessoas fazerem negócio. E eu não sei o que acontecia, mas a gente tinha essa áurea
não sei se é porque a gente era jovem, teoricamente era prodígio, coisa e tal, a gente tinha essa área que tinha certa facilidade de atrair capital. Esse aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Coloca, isso. O criador de homepages... Você fez com o front page? Fiz. Todo meu site é feito com front page, que é o mesmo... A gente começou a se conectar com o pessoal do ITEP, o Instituto Tecnológico de Pernambuco. Na época tinha o Jairson, o Vitorino e o Alessandro Barbosa Lima. E aí, nesse meio tempo, a gente decidiu fazer também mais conteúdos, multimídia. Aí a gente conheceu o Murilo ainda muito jovem, né, 14 anos, e a gente o convidou também para ser um personagem do multimídia, mas sempre com aquela visão mesmo de fazer o que eu costumo dizer hoje, fazer cinema com cabeça de teatro, né? Ou seja, a internet estava ali, mas a gente estava só reproduzindo a mídia de massa que já existia há 100 anos, né? Já isso, o Vitorino e o Alessandro apresentaram a gente a Walter. E Walter é um cara que já tinha uns 10 anos a mais, uma experiência um pouco maior e tal. E começou também a trocar ideias com a gente sobre o que é que vamos fazer nessas oportunidades aqui. Eu trabalhava numa empresa que desenvolvia softwares educacionais, mas entregava isso em CD-ROM. Não existia nem DVD nessa época, né? 10º andar. Então eu sentia que eu precisava me posicionar, né, na internet em si, não só na parte de empreendedorismo digital, através de CDs ou de outras mídias, mas usando realmente a internet como meio, né, de transações, como meio comercial. Acabei decidindo por realmente criar um empreendimento próprio, né, e chamei uma pessoa que eu trabalhei com ela, né, ainda tinha contato, eu trabalhava esporadicamente, de forma indireta, vamos dizer assim, a gente trocava muitas experiências, mas eu precisava que ele realmente, né, saísse de onde ele estava para poder se juntar, que foi o caso do Divagros, né? Ele era conhecido como o cara para resolver problemas complexos, altamente complexos, que já tinha passado por várias pessoas da empresa e ninguém conseguia resolver. Aí chegava na mão de Divagros, ele normalmente não resolvia assim de bate-pronto. Tipo, tinha um certo tempo, ele precisava de um tempo para resolver, mas a maioria das vezes ele conseguia equacionar. Quando ele vinha com a resposta, a gente dizia, poxa, não é possível que seja tão fácil de resolver um negócio que já passou por tantas pessoas. E eu já estava um pouco meio entediado com o trabalho na consultoria, porque era a segunda empresa no mesmo tipo de projeto. Estava mais ou menos no meu planejamento, eu sairia em 2000, mas só que aí a coisa foi andando muito rápido, e Walter, de vez em quando, quase no final de semana, ia lá na casa dele, a gente começava a conversar, e foi vendo a ideia de colocar a empresa, e aí começou a bolar o nome, os conceitos, aí foi nascendo a ideia da BIT. Só que Walter disse, olha, a gente é de uma geração de transição, a gente é um pouco analógico demais. Então a gente precisa de gente que a gente chamava os nativos, né, digitais. Nós éramos de transição. Então quando eu conheci o Murilo, eu vi que ali, com o Divagros e o Murilo, naquele momento já daria para viabilizar um negócio para a internet. Por um lado, o Divagros trazendo a capacidade dele de análise, a capacidade de síntese, a visão dele de processo de negócio, de visão gerencial, e o Murilo, pelo outro, com conhecimento sobre internet. Antes de fechar com eles, a gente já estava sendo sondado por alguns investidores. A gente era assediado por várias pessoas querendo montar negócios como a BIT. O Walter disse, olha, vamos conversar com o Murilo, e aí a gente foi lá, teve um encontro, uma primeira reunião, e aí foi onde eu conheci também Felipe, porque os dois já eram sócios. Foi apresentado a gente já como um parceiro dele, assim, à altura do nível de Murilo, e também com grande conhecimento sobre internet, sobre negócio. Então, não tinha como, né, não fazer negócio com uma pessoa, mesmo sendo nova também. O Felipe tinha a idade do Murilo, né? A gente não tinha muito essa dimensão do que estava fazendo, não. A gente queria fazer, entendeu? E a gente estava para realizar, realmente, e às vezes atropelava algumas coisas. A gente não tinha essa noção, claro, agora eu vou conhecer um sócio. E aí a gente formou esse quarteto aí que começou a se encontrar mais e trocar ideias do que fazer, o que não fazer. Aí teve muitas e muitas conversas, não sei o quê. Vamos fazer site. Vamos fazer site. Que aí não tem erro, né? Presta um serviço, né? Acaba, paga, você faz, entrega e é isso aí.
Mas a BIT foi um divisor de águas, porque a BIT ela fazia com que a gente pudesse deixar de prestar serviço para começar a fazer projetos próprios. E que o objetivo da gente sempre foi esse, sempre foi realmente poder executar projetos próprios, como uma espécie de uma incubadora, né? A gente montou um time de design, de programa, e começou a fazer site para as empresas. Uma das primeiras empresas de Pernambuco a fazer sites, produtora de sites. Felipe e Murilo eram os caras que tinham que estavam à frente, né, com as ideias e com a coisa vamos dizer assim, de internet, a coisa mais de internet mesmo. Mas eles eram, ao mesmo tempo, mesmo com 16 anos, com 15 anos de idade, eles já tinham um desempenho, né, profissional de uma pessoa com 10 anos à frente. Era impressionante como os dois eram prodígios assim, em relação à participação em reuniões, ao trabalho em si, ao dia a dia. Eles eram muito produtivos e tinham uma performance que às vezes a gente não encontrava nem em pessoas com 25, com 30 anos de idade. Era engraçado porque eles eram garotos, né? E, por exemplo, quando ia ter alguma reunião, eles tentavam parecer mais velhos, né? Para poder passar alguma credibilidade, né? O Murilo botava paletó, que era até engraçado. Eu tinha uma maletona Samsonite lá, bonita, pesava. Ele chegava lá todo formal. Eu era um bom aluno no colégio. Em algum momento eu comecei a ser um péssimo aluno no colégio. Eu e Felipe, a gente largou a escola. A gente ficou na escola até 99, foi o primeiro ano científico. 2000, que seria o segundo ano científico, a gente não foi para a escola mais. Ficou na empresa, largou o colégio. Tem muita história, o cara larga a faculdade, que a gente largou o colégio. Você deixa a gente vir à noite aqui, a gente dorme aqui dentro do escritório. Realmente é um ritmo um pouco puxado para a minha idade, mas eu acho que tá valendo a pena. E aí, na primeira reunião que eu faltei por causa de uma prova de faculdade, os meninos já me deram um ultimato. Olha, a gente largou o colégio, então a gente tá aqui por tudo ou nada, você decida aí suas prioridades. Eu falei, não, já tá decidido. Tranquei a faculdade de administração também. Só, quem largou duas, uma a mais, uma a menos, não vai fazer a diferença. Você, em 99, dizer que vai largar a escola para trabalhar com internet é viagem, né? Tem que lembrar que na época mal existia o UOL, assim, o KD, que era o sistema de busca mais usado da época, o pessoal digitava manualmente os sites disponíveis, entendeu? Então, assim, a gente enxergava que havia uma oportunidade. Os meninos aqui estavam, portanto, surfando as primeiras ondas. Era como se fosse a terra do nunca, do mundo dos negócios, né? Tudo era possível. Então, você via aquelas histórias das empresas de garagem, né, nos Estados Unidos. Aqui você via algumas também saindo do nada, né? Mas era, vamos dizer, o faroeste da rede, né? Todo mundo estava tentando entender que soluções eu tinha para fazer que coisas. Você não tinha uma rede social dominante, você não tinha uma máquina de busca dominante, você não tinha nada dominante. Então, qualquer modelo de negócio que você pegasse, você seria o primeiro, o segundo ou o terceiro concorrente, porque não tinha no Brasil concorrente. A questão da exponencial, né? Você podia, se você pegasse lá vamos dizer assim, um vórtice, você via aí. O problema que a gente teve era o seguinte, não havia provedores e ninguém sabia se esse negócio de internet ia ser um negócio mesmo, ou seja, dava para ganhar dinheiro botando um provedor de acesso à internet. Então era meio que era um mundo meio que selvagem. Era um mundo muito louco, selvagem e ao mesmo tempo muito dinâmico. A gente sentia que estava fazendo parte da história. Não era uma coisa só econômica. Né? Um movimento desse, ele deixa de ser só econômico e ele vira um movimento social também, que está influenciando todo mundo. Lembre-se que aí começa a privatização das empresas de telecomunicações. Neste momento, aí sim tem uma segunda onda importantíssima de provedores e de empresas que passam a utilizar a internet. Foi quando começou esse negócio de algumas pessoas estudarem esse fenômeno da economia digital. No mundo dos negócios, o pessoal cunhou até aquele termo nova economia, que depois foi toda questionada, né? Eu dizia que naquele momento a gente podia pressentir um Big Bang em termos de possibilidades para economias como a nossa, periféricas e tal, que era a conexão a esse novo mundo de redes.
Eu diria que os primeiros grandes empreendimentos em nível mundial começaram a surgir um pouco depois disso, né? Então, ainda antes do ano 2000. Então, jornais vieram para esse espaço, Folha de São Paulo botou um provedor, e Terra botou outro, e se articulou, o Globo botou o Globo.com. E já tinha um ambiente com a universidade de discussão das oportunidades que as redes gerariam para novos negócios, que permitia à meninada sonhar e buscar a realização de coisas, né? É aí que a interação entre esses grupos velhos e novos cria novos negócios que dependem da combinação dos dois, do entendimento dos mercados já existentes, que não se acabaram, e dessa dinâmica nova de vamos fazer hoje, vamos botar no ar amanhã, que chegou mais ou menos com a internet, a história de vamos fazer coisas e vamos fazer rápido e vamos vender enquanto elas ainda não estão prontas, porque elas nunca ficarão prontas, né? Mas tinha muito aquela coisa que só fui perceber depois, porque tinha muito aquela coisa do olhar apenas os vencedores, né? Era uma ótica distorcida, você não via na mídia, não chegava os que ficaram pelo caminho, né? Isso estimulou muita gente a começar a tentar fazer. Eu também sei fazer isso. Claro que de uma forma ingênua, de uma forma pouco sofisticada, sem entender em que cadeias de valor estavam se inserindo. O ambiente que estava sendo criado, ele era muito provocativo. Ele não permitiria iniciativas como as deles que não fossem ousadas. Imaginar que o Radix era um projeto de uma tese de doutorado e que em 1999 queria ser, e quase foi, o Google. As tentativas existiam em todos os lugares, usando a mesma base de conhecimento que estava amplamente disponível na época. Venceu quem foi mais competente em negócio, quem teve mais funding, quem teve mais financiamento, quem teve maior rede de capital de risco, quem teve maior mercado de partido, está falando a língua certa. De fato, foi um ponto de disrupção, né, de fato, e você vê hoje o que é que aconteceu antes e depois da internet. As pessoas tinham esse sentimento que tudo ia mudar, só que as pessoas achavam que iam mudar de hoje para amanhã. Havia até, engraçado, você via uma ascensão, né, de um cara mais novo, assim, mais jovem, mais ascensão ele tinha sobre os mais velhos que estavam vindo do mundo analógico. Bastava ele usar alguns termos bem, vamos dizer, nerds da época, uma pessoa mais velha podia ser um executivo de uma grande empresa, já ficava meio perdido, assim. Eu, como formando, mestrando em ciência da computação, eu estava no olho do furacão, né? Tipo, eu estava passando férias na Europa e Alessandro me manda um e-mail falando que o Jornal do Comércio quer falar comigo hoje. Eu falei, eu não posso, né? Eu tô acabei de chegar, tenho 3 semanas de férias. E eles esperaram 3 semanas para eu voltar. O próprio jornal, o maior jornal do Nordeste, estava esperando por um recém-formado chegar. A gente tinha virado uns mini stars, né? Porque todo mundo que sabia um pouco de tecnologia e fazia alguma coisa era star. Uma coisa que tinha também na época era o seguinte, começou a haver um conflito. Os investidores, no geral, não era só aqui não, nos Estados Unidos também, diziam, não vai botar dinheiro na mão do mano de garoto, tem que ter um executivo. Geralmente, de um ramo que não tinha nada a ver, simplesmente, o cara é um gestor, mas isso não importa, ele vai gerir pessoas, o conceito era esse. Trazia um cara caro, normalmente, para gerir essa gurizada. Você começa a estudar vários conceitos, várias teorias, mas a maioria delas voltadas para grandes empresas. Normalmente empresas multinacionais que atuam em vários países. Então você tem toda uma técnica, toda uma metodologia gerencial que a maioria das pessoas tentavam implantar nas startups e viam que não funcionava. Durante muito tempo, muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo e, se tanto, cada um estava entendendo uma pequena parcela do seu negócio, né?
porque não era claro nem que aqueles negócios faziam sentido economicamente, nem que eles iam subsistir durante muito tempo, ou seja, que eram sustentáveis, nem que, se fossem sustentáveis como negócio, teriam que ser feitos daquele jeito que estava sendo feito ali. Era uma coisa esquisita. A empresa não precisava dar lucro, porque ela simplesmente tem que conseguir uma grande base de usuários. Então, a empresa era feita para ser vendida e não necessariamente para dar lucro inicialmente. É uma frase até que é meio ofensiva. Hoje em dia você ouviu, né? Eu pessoalmente ouvi uma frase dessa, eu acho muito estranho, né? Uma empresa não precisar dar lucro. Mas na época, existia meio que a necessidade de tomar conta do mercado maior do que gerar lucro. O que é que adianta você trazer um executivo que vem de um mundo onde as empresas têm que dar lucro, e agora você diz para ele, olha, você vai gerir pessoas, mas essa empresa aqui não precisa dar lucro, ela vai ser vendida. Eu tentava explicar para meus amigos, para meus parentes, era uma dificuldade. Eles disseram, como é esse negócio aí? Eu não está fazendo empresa. Mas como é que faz? Ela vende o quê? Não, ela não está vendendo nada ainda. Mas como é que ela ganha dinheiro? Não, ainda não ganha. Não dá lucro. Não. Como é que você vai ganhar dinheiro? Não, vendendo a empresa. Então ficava naquela coisa. Mas sempre com a perspectiva de, em algum momento, conseguir um investidor. Que na época, não sei se o termo ainda é esse, startup, mas ele chama investidor anjo, que é o primeiro investidor que investe na empresa. Ele pega a empresa no início, faz os aportes iniciais, com a intenção de vender para um terceiro. Então, a gente estava em busca desse investidor anjo. Os meninos estavam sendo assediados por uma outra empresa, e aí eu e Walter começamos a ficar preocupados. Eu disse, olha, a gente vai desfazer o quarteto. A gente, na época, para vocês terem uma noção, a gente faturava em torno de R$5.000 por mês na empresa. E aí foi quando eu decidi arriscar, eu vendi o carro, né, aluguei uma sala, mobilei assim, de uma maneira bem maluca na época, assim, o teto era prateado, tinha uns rebaixamentos de gesso, assim. As paredes eram marteladas, pareciam de metal, uma coisa bem diferentona na época, os meninos adoraram. E o clima foi ficando aquele clima startup, que eu acho que é o que eles estavam buscando. E aí eu acho que foi quando fechou mesmo. Aí o quarteto não se dispersou. Como a gente começou a focar nos projetos e foi negligenciando um pouco a fonte de receita para poder sustentar a equipe, né? A fonte de receita da empresa era prestar serviço, na época era fazer sites. Para poder a coisa acontecer, houve um descompasso no fluxo, e quando chegou em fevereiro, eu tive que dizer para os meninos, olha, meu dinheiro acabou. Acaba no final do mês. Ou a gente fecha, ou a gente vai ter que parar todos os projetos e voltar, correr atrás de serviço para poder cobrir os custos. Tinha uma pessoa com outro perfil que a gente trouxe, um perfil mais executivo, né? Porque ele conheceu uma máquina, um equipamento que fazia transmissão digamos assim, ele imprimia um dado que foi transmitido via pager. Ou seja, ela tinha um pager acoplado a uma impressora térmica. E ele conheceu esse equipamento, começou a trabalhar com a gente e tinha comentado que havia um investidor interessado em entrar nessa área de internet e que poderia ser uma pessoa interessante para a gente conversar e tudo. Cara que era um empresário, né? Usinas de açúcar, não sei o quê, e que ouviu falar nesse negócio, que na época a capa da Exame era sempre o futuro, meu Deus, bilionário, bilhões.com, que não sei o quê. Então as revistas ficavam dando essa corda, né? Então os empresários ficavam, rapaz, essa história aí tem que ver isso aí, né? E aí no final de fevereiro, quando a gente já estava naquela de será que vai dar, será que o serviço que a gente arrumou, vamos pedir um adiantamento para esse site que apareceu agora, que está aquele negócio no limite, foi justamente quando apareceu o investidor. Tocou o interfone, ninguém tinha marcado nada e era um cara que queria conhecer a gente. Se fosse botado, não, isso é coisa de filme, né? Já aparece o cara. Apareceu o cara. Entrou pela sala. Eu me lembro que eu estava chegando no empresarial e chegou um carro totalmente diferente assim, do que tinha lá normalmente no estacionamento. Era um carro importado, poucas pessoas tinham carro importado naquela época. E ele entrou no elevador junto comigo, eu não sabia quem ele era.
né? E quando eu saio do elevador, comecei a ir para uma sala e eu vejo ele indo para a mesma sala que eu. Né? E aí, quando eu entrei na porta, que eu fui fechar a porta, ele fez, né, bom dia, enfim, aqui que é o escritório do Murilo Gun. Aí eu disse sim, a BIT, não é isso? A empresa? Eu disse sim, a BIT fica aqui. Ele, é porque eu tenho uma reunião aqui com o pessoal da BIT. Na realidade, eu sempre tive a mentalidade voltada para negócio, né? Então, nessa época, a gente que nem tinha expertise da internet, né? E nem era nenhum grande fundo investidor, a gente estava procurando alguém que tivesse uma expertise boa, uma ideia que fizesse sentido e tal, e principalmente talento, né? E até que vi uma garotada aí, como outras tantas garotadas que tinham no setor na época, borbulhando de ideias boas, ideias criativas, ideias avançadas. E chegando lá, quando a gente falou que... O que é que vocês fazem? A gente faz site. Como é que é site? Não, a empresa paga aqui, quanto é que é? Não, é R$2.000, sei lá, 3. Aí os caras não acharam muito... Não é isso que a gente quer, né? Fazer uma prestação de serviço para ganhar 2, 3 contos por transação. A gente enxergava naquela época que era uma plataforma que iria modificar toda a história do mundo de maneiras de fazerem negócios serem feitos, né? Quando a gente falou, não, mas a gente também tem uns projetos que a gente quer fazer. Aí, quando começou a falar de ideias de projetos, aí os caras... sim, é isso aí que a gente quer. A gente quer fazer negócio para vender. E aí eu sugeri a gente montar, né, um portfólio de projetos para apresentar para ele. E já comecei a puxar meio que a conversa nessa linha. Gostei, senti firmeza na outra reunião. E aí o negócio foi andando, volta que foi negociar. E aí fui para a sala dele, foi uma conversa longa também, apresentamos mais algumas coisas, né? E assim, eles sabiam lá do outro lado, né, meus sócios, que eu estava apresentando ali para tentar fechar o investimento, avançar, enfim. Mas não sabiam que dali daquela sala já iria sair a minuta do contrato. E aí resolvemos destinar um risco, né, um montante de risco, para alavancar a empresa dos meninos, né? Ele começou a fazer um rascunho, assim, eu me lembro, no papel mesmo, foi fazendo um rascunho, dizendo, vou mandar isso aqui pro meu advogado, o que é que vocês acham aqui? Investimento, vamos, né? Postei aí da BIT, vou fazer um investimento. Ele começou a escrever assim, tipo, quanto você acha, quando chegou na parte do número, né? Quanto você acha que seria razoável pra gente começar? E aí eu ia falar algum valor assim, mas ele disse, deixa eu colocar um número aqui. Ele começou a colocar número 1, eu digo, ele vai colocar uns R$100 mil. Walter ligou, assim, meio afobado, cara, você não vai acreditar. Eu disse, o que foi? Aí fiquei assim preocupado, porque a gente já tinha uma proposta de 250 mil na época. O cara escreveu no papel, ele botou um 0, aliás, botou um 1, começou a botar um 0, botou outro 0, botou outro 0. Daqui a pouco eu perdi a conta, achei que era 100 mil, quando eu parei, contei de novo. Mas aí ele foi escrevendo e não acabava a quantidade de 0. Quando eu vi, era R$1 milhão, né, que ele estava colocando na mesa. Eu vi que era 1 milhão, e ele fez, isso aqui dá? Aí como o Walter demorou a pensar, o cara achou que ele estava achando pouco. Aí o cara fez assim, não, mas se isso aqui não der, depois a gente coloca mais, isso aqui é só para começar. Aí Walter, não, tudo bem, dá para começar. Isso tá ótimo, vamos em frente. E aí a coisa foi. Na época, a gente faz uma paridade de câmbio, né? Era mais ou menos equivalente a $1 milhão. Hoje em dia que eu tenho, sei lá, 34 anos, eu penso um pouco como é que uma pessoa resolve investir em jovem de 16, 17 anos, né? Na época, o salário mínimo, eu acho que era 120 salário mínimo, então... Quando você fazia a conta da capacidade de investimento, era como se a gente faturasse em torno de R$10 milhões, tá? Uma empresa com R$10 milhões é que teria, talvez, uma capacidade de investimento de R$1 milhão. E não uma empresa com R$5 mil de faturamento. Tá? Então, isso aí foi o ponto máximo, eu diria assim, da nossa euforia, vamos dizer, com esse mundo.com, né? Da revolução da Web 1.0.
E aí, quando eu recebi R$1 milhão, a gente meio que cresceu exponencialmente. E de uma maneira meio desordenada e rápida. Então, eu me lembro que a gente chegou a ter 40 funcionários, por exemplo. Eu me lembro desse número, assim, como uma coisa bastante expressiva, né? Isso, inclusive, gerou um certo desconforto no cluster local, porque a gente conseguiu um investimento expressivo em relação a qualquer outra empresa da época e nenhum de nós éramos técnicos, né? Em teoria. Eu acho que naquela época, primeiro, combinar, né? Você fazer um menino de 23 anos, 22 anos de popstar, isso sobe a cabeça, as pessoas ficam arrogantes. Então, todo mundo que não era de tecnologia, a gente já olhava assim, meio que, isso aqui é segundo escalão, né? O primeiro escalão é quem está fazendo o Google, quem está fazendo Yahoo, é quem é formado em computação. O resto é o resto. Mas tem umas pessoas que eu acho que são, sei lá, desprendidas mesmo. E alguns acharam arretado, acharam que aquilo ia ser bom porque quebrava o paradigma e podia atrair para outras. Se a deles, que não tem braço tecnológico, conseguiu a gente que tem um projeto já maduro, pode conseguir mais. Ele abriu um precedente. Nossa estratégia foi, vamos dar 4 tiros. Somos 4. Somos todos de negócios, né? Os 4 eram pessoas bem de business. Então, na verdade, a BIT foram quase 4 empresas ao mesmo tempo, 4 iniciativas acontecendo ao mesmo tempo, bancadas pelos investidores. Aí começou, a gente montou a equipe e iniciativas para, se uma der certo, de repente a gente fica rico. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Uma das primeiras coisas que a gente resolveu fazer era um negócio que surgiu de uma dor nossa, muito pessoal minha, especificamente essa, que era pedir comida. A gente ficava no escritório, na época eu era meio maluco, eu dormia no escritório de vez em quando, eu adorava trabalhar, dormia lá, então tava sempre pedindo delivery, né, e tal, e eu odiava ligar, porque eu sou um cara muito visual. Aí quando eu ligava, o que é que tem no cardápio? Não, vê só, a gente tem a pizza tal que tem isso, eu não conseguia visualizar a diferença. Peraí, qual é que tem cebola? Repete aí. Então, eu não gostava, eu queria uma coisa, então vamos criar um site para pedir comida pela internet. Se durante o trabalho bate aquela fome, você não precisa mais sair de frente ao computador. Pelo endereço www.peçacomida.com.br, o pecado da gula está garantido. O pedido é bem simples. O usuário diz o bairro onde está. Aí, na tela do computador, vão aparecer os tipos de restaurantes com serviço de entrega nesta área da cidade. No cardápio do estabelecimento mais próximo, escolha uma pizza, por exemplo. O sabor e o tamanho. Agora é só esperar. Em 25 minutos, o motoqueiro chega. A entrega para usuários da internet já não é mais novidade. Essa comida foi um grande desafio para a gente nesse sentido. E foi o primeiro grande projeto da empresa que começou a ser viabilizado. Já começou a ser desenvolvido antes da entrada do investidor, né? A diferença é que quando os investidores entraram, houve uma aceleração do projeto. Foi até engraçado essa questão do Peça Comida, porque quando fui apresentar para os investidores, um dos investidores perguntou, mas não é mais fácil ligar não? Porque daqui que ele consiga conectar, clicar e fazer o pedido. Esse cara não era o meu alvo. Por quê? Porque era mais fácil ele pegar o telefone e ligar do que ter que ir lá no quarto do computador, desencapar o computador, ligar, ficava desligado, não era como hoje, que tudo ligado. Tinha que tirar a capa, ligar o estabilizador, rodar, abrir o DOS, abrir o Windows, discar Trumpet, WinSock, aquele barulhinho, plém, então... Aí Murilo, não, mas o nosso foco é o pessoal que já está online, ele não quer perder o pulso, ele não quer desconectar para ligar, ele já está online. Já foi aplicado naquela época o conceito de marca segmentada, fez propaganda nos canais do Mirk. Eu peguei e convoquei o pessoal do canal Recife, do Mirk, que era uns moleques mais novos que eu já tinha 17, os cabas de 14, para ir lá no escritório que eu queria patrocinar o canal. Aí eu dei uma besteirinha para eles de dinheiro e das 11 da manhã às 2 horas do almoço, eu era o dono do tópico do canal. Então eu
tinha o acesso lá, eu comprei o direito de ser operador do canal para poder lá e botar a partir das 11. Tá com fome? Peça comida. Já tá online aqui, papai. Abra a nova janela e já vai, sabe? Então tinha essa preocupação desse pedido ser encaminhado rapidamente e poder chegar nos restaurantes, né, rápido, e ao mesmo tempo o restaurante, a gente teria que acompanhar isso porque a entrega não era nossa responsabilidade. A gente usava uma tecnologia nova na época, que era a conciliação de um pager com a impressora. Então, via pager, ele enviava o pedido para o restaurante. Mas pager quebrou. Logo depois, assim, quando a gente começou, a pager quebrou as empresas e aí a gente mudou para fax. E a gente conseguiu fazer essa transmissão sem intervenção humana, transmissão desse fax. Ou seja, o pedido era gerado no site do Peça Comida e era transmitido sem intervenção humana diretamente para o fax dos restaurantes, com o pedido para eles fazerem a entrega. Tá, isso em 99, 2000, né? Tinha um problema bizarro, que destrói um negócio. O dia do maior pedido era domingo. E os fax ficavam normalmente no escritório do restaurante. E domingo o escritório ficava fechado. Então, eu descobri depois de um tempo que os clientes reclamando que o pedido chegava no fax no escritório e estava trancado lá e ninguém estava vendo os pedidos chegar. Aí tivemos que convencer os restaurantes a colocar o fax domingo na cozinha. Enfim, não dá certo isso, né? Ali não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha, o contexto não existia. Você teria que construir o contexto todinho, entendeu? E aquilo era mundial. O contexto para o que eles estavam tentando fazer na época veio a acontecer muito tempo depois. Era como se você dissesse o seguinte: eu vou saltar numa janela, tá? Só que eu estou aqui, a janela está 7, 8, 9 anos, 10 anos talvez no futuro. Aí você salta e a janela não está lá, então você encontra com a parede, né? Não adianta. Como era que você podia fazer? Você podia puxar a janela do futuro para o presente. Como era que essa janela poderia ter sido puxada? Ou com investimento estapafúrdio, tá certo? Na época não tinha nem por que fazer isso, porque nós estávamos em conexões discadas ainda, né? Hoje você clica um botão aqui, pede um táxi, desce, ninguém quer nem saber o que foi que aconteceu, recebe um ping de volta dizendo que foi R$26, né? A gente está virtualizando dinheiro. Naquela época você não tinha transação online, né? E muito menos segura, tá certo? Então era como se todas as peças estivessem fora do lugar e você quisesse, com um passe de mágica, fazer com que uma sua peça desse quebra-cabeça totalmente desorganizado, de repente, fosse remunerada por existir. Não era nem por funcionar, era por existir. Ali não tinha jeito. A gente, talvez 2 anos depois, o SMS teria resolvido. O SMS seria o pager, né? Como que era a nossa ideia a princípio. Então, quando é timing, aí fudeu, aí não tem jeito mesmo não. O problema da gente é que a gente conversou muito com pessoas da área. E aí essas pessoas também tinham a visão de que o time era naquele momento, né? E aí eu costumo dizer que não, você tem que conversar com pessoas também tradicionais, você tem que conversar com pessoas com outros hábitos. Você tem o time do early adopter, que é aquele cara que surge uma nova tecnologia, ele já está ali adquirindo, já está usando. E você tem o time da grande massa da população que vem depois. Os conservadores, os retardatários, e os seguidores, enfim. Até que eu conversei com um amigo meu que ele disse: cara, esse projeto seu é muito interessante, para daqui a uns 5 a 6 anos. E aquilo me marcou, assim, quando ele falou aquilo. E eu disse: rapaz, capaz dele realmente tá certo. Porque eu estava acompanhando as vendas do Peça Comida e eu via que ele cresceu no começo, cresceu bem, mas depois deu uma estabilizada. E os clientes da gente eram mais ou menos os mesmos que ficavam pedindo com frequência. Você tem que olhar primeiro o mercado, que é uma coisa que a gente não olhava, ninguém olhava. Mas espera aí, eu estou fazendo esse site de delivery, mas quantas pessoas existem aqui no Recife que tem internet? E que ainda não tem medo de colocar um cartão de crédito, né? Dentro. Aí, sei lá, tinha 100 pessoas. E ninguém sabia usar direito e não tinha mobilidade. Quer dizer, esse negócio veio dar certo muito tempo depois com o iFood. Quer dizer, o iFood é um exemplar
de um paradigma inteiro, né? Quer dizer, se exigia penetração tecnológica densa, conectividade alta, entendimento pleno e articulação entre o cara que pede, o cara que faz e o cara que entrega. Isso leva tempo para fazer. Aí Felipe fez um site, era Comete, era um negócio de review de produtos, né? Então um portal, era uma espécie de busca-pé sem a parte de comparação de preço, porque na verdade era só os reviews. A gente não entendia de hierarquia, certo? A Bit começou de maneira caótica. Então a gente, de repente, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e, de repente, tinha R$1 milhão disponível para investimento. Eu queria já apresentar o Comete pronto. Eu não queria apresentar uma ideia, um PowerPoint, eu já queria apresentar no ar. E havia uma sobra de mão de obra do Peça Comida. Tipo, gente que ficava ociosa. E eu estava muito ansioso para montar o meu próprio projeto. E aí eu pegava o resto da mão de obra do Peça Comida, sem consultar os investidores, sempre com o aval de Divagos. Eu me lembro que eu cheguei para Divagos um dia e disse, bicho, se os investidores não quiserem fazer o Comete, ele não se preocupe não, que se eles não quiserem, eu banco o custo do projeto. Eu diria que ele é o pai ou o avô da rede social, porque ele tinha um conceito que era mais ou menos o mesmo. A pessoa ia lá, comentava sobre cinema, sobre produtos, sobre serviços, tinha o perfil do usuário, tinha os amigos em comum. E aí a visão futura era conectar com e-commerces e tal. Então era bem interessante o projeto e muito bem feito. Tinha uma parada de gamification, de quanto mais a pessoa participa, ganha pontos, que depois converte para não sei o que e tal. Os usuários começavam a fazer o que hoje chamam o rating. Eles ficavam avaliando uns aos outros. Então, até quem comenta era avaliado e comentado. Eu me envolvi com o Comete porque eu era fascinado pelo projeto, né? E hoje para mim, é o que é o Facebook. Quer dizer, o Facebook, hoje todo mundo comenta tudo, né? E o Comete era uma coisa focada, mas era nessa linha. A base de usuários já tinha algum valor, né? Tanto que a gente recebeu proposta para o Comente. Um grupo português fez uma proposta de adquirir 80% do Comente em troca de formar uma base de usuários e um aporte em capital. Para usar o Comete como base de cadastros para um evento que ele iria fazer um show ao vivo, ele queria fazer um show ao vivo, e para se cadastrar para esse show tinha que se cadastrar no site. E eu me lembro que esse cara, ele já tinha feito um evento similar em Portugal. Esse grupo já tinha batido um recorde no Guinness Book de maior evento com cadastramento apenas online do mundo. Então eles tiveram a ideia, se a gente conseguiu bater o recorde mundial em Lisboa, em São Paulo, isso aí vai estourar. E aí ele escolheu o Comete para ser esse projeto, porque ele via que tinha um potencial de formação de comunidade. Então a ideia era, vamos colocar Sandy Júnior no Ibirapuera, que eram a dupla que realmente tinha um maior alcance na juventude, que era justamente o público-alvo mais digitalizado e tal. Tá Sandy Júnior no Ibirapuera, free para quem se cadastrar. Eles iam bancar todo o evento. E aí eu vou conhecer Sandy, né? Que o cara ela tinha minha idade e tudo, e ela era uma gatinha e tal, então assim, além de fazer o projeto, a gente tinha essa possibilidade de conhecer a Sandy na época. E aí esse português fez uma proposta que eu me lembro que era muito interessante financeiramente. Eu não lembro quanto era, porque quem sabe melhor são os outros sócios. E a proposta não era ruim, em termos de volume de grana em euros, era um valor razoável, um valor bem alto. Um aporte de 100 mil euros. E aí começou a negociação. Eu me lembro porque eu negociei com o português. Aí eu fiz uma contraproposta de 60% e 200 mil euros. E ficou naquela coisa. Os nossos investidores, só para a gente ter uma noção, eles faturavam nas outras empresas que eles tinham um certo volume de dinheiro, acima dos 100 milhões de reais na época, né? Então, eles não estavam aportando dinheiro ali para vender por qualquer valor, eles queriam vender por um valor substancial. E ficou naquela discussão. Fica 60, fica 80, fecha no meio do caminho, faz 150 mil euros, 75%, 70%. Tá nessa discussão. Só que Felipe vendeu tão bem a ideia que um dos investidores se apaixonou pelo projeto e disse, não, acho que é cedo demais, a gente vai vender barato agora. E aí não
teve um voto contra, né? Precisava ter unanimidade dos investidores, né? E aí não foi vendido. A gente não fez o evento. Então ele já estava todo pronto só para fazer o evento. É tudo que o grupo realmente estava precisando. Acho que no Brasil, na hora, não tinha nada tão bom para essa estratégia deles de formar uma base de usuário rápido. Acho que no fundo você tem ideias fantásticas, elas se multiplicam em formato, né, em conteúdo, mas o que difere as que estão vivas e as que estão no cemitério é a execução, né? A execução é o seu meio ambiente, né? E a coisa não rodou. Essa coisa do grupo português eu não lembro mais detalhe. E logo depois ele anunciou, fez um anúncio de corte de investimento. Eu disse, poxa, a gente acaba de recusar dinheiro de terceiros e anuncia um corte de investimento para redução de equipe do Comente. Então ali, para mim, foi um sinal claro de que dali para frente ia ser mais difícil, né, viabilizar o negócio. Tudo que tinha sido investido até então poderia ser pago por esse investimento e ainda entraria com o evento. E a ideia era, depois que o evento tivesse gerado uma base de usuários grande para o Comente, a gente pegar uma segunda rodada de investimento. Então, na verdade, o objetivo da BIT estava sendo cumprido, que era ter um investidor anjo, que foram os 3 primeiros sócios, que investiram até R$1 milhão, teria tido o segundo, que investiria uma quantidade de dinheiro e entraria com esse ativo do evento. E aí, por um motivo que até hoje eu não entendo bem, mas também não tenho nenhum problema em relação a isso, os investidores não toparam o investimento. Acharam pouco o investimento. Acharam que poderia ser que o site viesse a valer mais. Sei que aí, logo em seguida, veio a bolha da internet. Toda bolha é um pico de expectativas inflacionadas, que depende de uma crença mútua de todos os atores envolvidos de que está tudo bem. Então, é possível você manter uma bolha rolando durante muito tempo, desde que ninguém pisca o olho. Se um cara piscar o olho, aí a bolha desmorona inteirinha, porque alguém diz, eita, fulano não acredita mais. Aí ciclano não acredita mais, aí tem uma corrida de descrença. Aí a bolha fura, né? É o momento em que os investidores falam, peraí, vamos pensar um pouquinho mais, né? Vamos pensar um pouquinho mais antes de botar o dinheiro nas coisas. Bolha é uma supervalorização de ativo. Não é nada mais do que isso. Eles passam anos crescendo esses ativos, né? Eles vão sendo inflados. Por que isso ocorre? Porque alguém quer ganhar muito. Pode ser uma pessoa física completamente desprovida de ganância, né? E pode ser um mega fundo de investimento super ganancioso. No fundo, todo mundo quer ganhar. A bolha é inerente à tecnologia. É como se nós borbulhássemos o tempo todo, porque é uma área eminentemente de inovação. Não há forma de inovar a não ser numa dinâmica muito severa, que não nos permite ficar acomodados, de substituições, de abandono, descartes e recriações, reinvenções e de novas ideias disruptivas. Não há possibilidade de sobreviver nesse mundo da tecnologia, especialmente a digital, sem isso. E como a internet ainda não era a mídia consolidada de veiculação, vamos dizer assim, para anúncio, então esse novo mundo anunciava no antigo. Então, a nova economia passou a ser um grande anunciante. Aí fica difícil você começar a ter uma análise mais crítica, uma visão mais crítica dos riscos de ser uma bolha dos teus anunciantes. Imagina a situação. Essa, especificamente, bolha de assuntos digitais, eu acho que um dos grandes motivos que ela ocorre é pela característica de um negócio digital, que é baixa barreira de entrada. Como tem baixa barreira de entrada, é fácil você entrar no jogo, é fácil você criar um site, criar um aplicativo. E baixa barreira de entrada aliado à possibilidade de escalar. E quando você escala, naturalmente o negócio vale muito, e aí, ou seja, a possibilidade de negócio de valer milhões, ou seja, é um negócio que é fácil de entrar e que tem muitas histórias de milhões. Todos já estavam surfando antes de muita gente
e surfando na ilusão criada pela bolha americana. Fulano investiu $100 e vendeu por 300 milhões. Então, todo mundo, de repente, queria ganhar 300 milhões com $100. Por exemplo, a Europa não sofreu tanto porque as pessoas aqui são hiperconservadoras e céticas. Eles passaram já por 2 grandes guerras, então, assim, eles não acreditam nesses contos que os americanos contam. Mas o pessoal do Brasil estava todo mundo nesse clima. E de fato havia, então, isso é péssimo para o negócio, tá? Porque um empreendedor deslumbrado, ele fala em uma empresa, né? Um empreendedor. E todos éramos empreendedores deslumbrados. Você não sai investindo aleatoriamente. Você estuda a proposta de valor, tenta entender qual é o potencial de crescimento para criar uma história. Você estuda o potencial de mercado, você estuda o risco. Não é uma coisa que você chega, não é uma mesa de pôquer, entendeu? Se bem que mesa de pôquer você estuda. Estamos falando muito mais de uma roleta. Pôquer é um negócio extremamente estratégico, a gente não pode comparar com pôquer. Estamos comparando com uma roleta mesmo. Você chega lá e diz, vou botar R$1 milhão no 15. Não é assim que se faz. E em certos contextos, o que a gente vê acontecendo é isso. E isso cria bolhas. Bolhas, eu acho, são completamente inevitáveis e vão afetar o mercado toda vez que de uma certa forma, ele se descolar da base. Quando vocês têm um novo conjunto de tecnologias que vai mudar completamente ou a performance, ou a qualidade, ou a velocidade de qualquer coisa, ou vai resolver um conjunto de problemas novos, vai haver uma bolha. A lição mais antiga de qualquer mercado é compre na baixa e venda na alta, né? Mas qual é o comportamento mediano do investidor? É o contrário. Ele compra quando está subindo, quando cai ele fica nervoso e vende barato, né? Esse é o comportamento mediano. O investidor profissional, ele sabe que se ele comprou por 10 e está por 15, ele sabe que já ganhou e cai fora, né? Mas aí vem a bolha, porque vem o neófito, vem o não profissional, vem o amador. Vai sair de 15, vai para 30, vai para 40, vai para 50, e uma hora todo mundo diz, é a dança das cadeiras. Todo mundo enxerga que um pão francês não vale 10 pães franceses, só vale 1, e estão pagando 8, aí ninguém quer mais comprar. Aí o mercado cai. Eu não gosto de jogo de cassino, né? Quando eu vou ao cassino, eu conto lá, sei lá, 10 ou 20 moedas, jogo na maquininha de moeda, sai com o que tiver. Eu acho que essa coisa a isca do cassino, a isca do quase chegando lá, é muito traiçoeira. E eu me lembro claramente que a Nasdaq fazia assim, tipo 5 anos que não caía. Muita gente falava, um dia ela vai cair, mas nunca acontecia esse dia, né? E aí começou, acho que foi abril ou maio de 2000, começaram algumas correções. E aí começou meio que um pânico, assim, já de algumas pessoas e alguns órgãos da imprensa. Mas o problema é que essa correção foi de tal ordem que teve ações, por exemplo, eu me lembro de uma empresa americana que as ações caíram 97%. Ou seja, a empresa começou a valer 3% do que ela valia uma semana antes. A mídia alimenta tanto a coisa que depois que estoura, ela inverte. A mão que afaga, depois apedreja valendo. Então ficava parecendo, olha, foram um bando de louco, gastaram dinheiro, isso nunca ia dar certo. Parece que nada daquilo ia dar. Parece que não ia acontecer depois. Orkut, Face, parece que a Amazon ia ser o poder que hoje é no varejo americano. Então, assim, mesmo... a bolha estourou, pode durar 6 meses para chegar no Brasil. Em 6 meses você faz muita coisa numa startup. Então a gente continuou trabalhando, continuamos no mesmo ritmo. Até que depois de um tempo, uns 3 ou 4 meses, as matérias não paravam. E aí um dos sócios da gente da Bit conhecia um executivo que trabalhava na Globo.com e marcou de apresentar o Comet como última alternativa para o projeto. Ou seja, a gente não tinha pego o investimento com o português, por vontade própria, a gente decidiu não querer. E participei de uma reunião lá com o pessoal, era tipo 8 pessoas na mesa de reunião. E eu sempre gostei muito de negociar, coisa e tal. E a reunião durou muitas horas, assim, demorou 3 horas a reunião. E eu saí com a sensação de vitória, né? Porque realmente foi muito bem aceito o projeto, eles disseram o que queriam, só eu apenas formalizar através de contrato, coisa e tal, questão mais jurídica do que
do que negocial, do que comercial. E aí iria entrar na Globo.com. Sei que eu me lembro até hoje disso aí. Logo depois dessa reunião, acho que 2 semanas depois, um pouco tempo depois, eu vi que 80% da mão de obra da Globo.com tinha sido demitida. Então você veja, a bolha realmente tinha chegado lá, efetivamente. E aí, quando aconteceu isso, eu disse, bom, vou ligar para alguém lá dos cartões que eu tenho aqui para ver se eu localizo, para ver se dá prosseguimento ao negócio, enfim. E aí eu liguei lá para um cara, lá, um dos caras que participou da reunião, que foi o único que eu consegui encontrar, talvez tenha sido algum dos poucos que não foram demitidos. E aí ele falou, bicho, a gente aqui tá numa fase de desmonte total aqui da empresa, foram demitidos todo mundo aqui que você conversou, a maioria foi demitido aqui, e infelizmente a gente não tá com tempo para ver isso mais não. E aí foi aí que a BIT resolveu ser fechada. Logo em seguida, a gente chegou pros investidores e disse, aconteceu isso e tal, a bolha estourou. Depois, quando eu fui trabalhar com o mercado financeiro, cheguei a especular mercado futuro na Bolsa de Chicago, tudo, e entender um pouco mais a análise, é que eu fui ver, até no gráfico mesmo, onde é que a gente estava na situação. Então, quando receber investimento, foi o topo da Nasdaq. Deu aquela primeira queda, assustou todo mundo, e depois ela tentou se recuperar, mas ela não superou de novo a outra. É o que no mercado financeiro chamam de bull trap, é uma armadilha de alta. Então ele tenta subir, mas não supera. O topo anterior, a partir dali, ele desce. Então o grosso da empresa aconteceu entre o topo, né? O investimento entrou no topo, pegou essa fase da bull trap, como havia uma esperança. Não, foi só claro, a Nasdaq já tinha feito outras correções antes, parecia que ia ser mais e em seguida ali para novas máximas, né, e tal. E a gente, nesse período, entre o topo e essa bull trap, e o comecinho da descida novamente, ainda teve havia uma dúvida. Será que foi, será que não foi? Depois que a coisa desceu mesmo, é isso aí. Você vendo graficamente, é um negócio feio mesmo. Aí foi dando para perceber, só que intuitivamente você nota. Então, ali a gente tinha um novo cenário de negócio se estabelecendo e muita gente tentando descobrir que modelos de negócio funcionariam. Como uma corrida de cavalo maluca, onde você não tem o track record, você não tem a história dos cavalos e dos cavaleiros, as apostas em pangarés eram absolutamente loucas. Na hora que alguém disse, isso é um pangaré, aí todo mundo que estava apostando, inclusive nos bons cavalos, ficou assim desconfiado que o seu cavalo era um pangaré também e cortou as rédeas. Na hora que cortou as rédeas, modelos de negócios fantásticos foram eliminados ali, né, e voltaram a acontecer só 5, 6 anos depois, quando o mercado voltou a prestar atenção nisso, aí já com outra densidade, com outro alcance, com outra performance na internet, com internet móvel, né, que gerou sua própria bolha também, e matou quase todos os projetos ruins, né? Mas a pena é que matou projetos muito bons naquela época. Olha, quando eu disse para vocês que esse pessoal é bom de cabeça, é o seguinte: o Murilo Gant, vamos apresentá-lo. Ele é um empresário que tem 20 anos de idade, dá uma olhada nisso, 20 anos. Atualmente ele está cursando administração na FESP. Aos 13 anos ele fazia um site pessoal de entretenimento, o GAM, que tinha música, humor, variedade. Ele fez bastante sucesso com a invenção. Ganhou o prêmio IBEST, que vocês sabem, é o prêmio mais importante na área de informática. Depois do sucesso do site, ele montou uma empresa de informática, que durou apenas 1 ano. E em 1999, o Murilo passou a fazer parte do corpo de jurados do concurso. Fala, se esse menino não é uma coisa? Cara, IBEST é muito difícil. Agora, ô Murilo. Oi. Você fala sério. Cara, você com 20 anos, você já fez tudo isso? Você já fez um teste de QI? Não, nunca fiz, não. Não tem curiosidade? Tenho curiosidade, pensei já. Mas não acho que o meu QI seja diferente dos outros, não. Acredito que mais uma questão de oportunidades que eu tive, eu acho, né? Ai, se me desse a oportunidade, eu ia me esfolar todinho com esse negócio. Acho que
que foi oportunidade, né? Questão de momento também. Então, eu comecei no momento que a internet, o perfil da internet era diferente, né? Não é como é hoje. A internet, na época, era um pouco mais, eu diria, madura, né? E eu entrei naquele momento e aí consegui um destaque, consegui manter por um tempo, né? Então, acredito que é mais uma questão de oportunidade, saber aproveitar as oportunidades, né? Porque a oportunidade aparece e muitas vezes você não aproveita, né? Então, aproveitar. Acho que também não é questão de QI, não, né? Talvez seja oportunidade mesmo. Já ficou rico? Não, eu queria muito. Queria muito, mas não. Mas você já ganhou uma grana legal? Assim, você já tá, assim, vamos dizer, não estabilizado. Quer dizer, estabilizado, já tá. Depende do ponto de vista, né? Assim, eu sou solteiro, né? Então, assim, consigo pagar minhas contas, né? Como solteiro. E vou levando, né? Vou levando, sem poucas sobras, mas vou levando. Gente, maravilha. Olha, não é? Eu vivi um momento um pouco de depressão. Eu me lembro que foi na época das Torres Gêmeas. A BIT tinha fechado já. Então, o ano 2001 foi um ano de depressão. Por quê? Era o 3º ano do colégio, teoricamente. Eu estava sem empresa, sem colégio, sem perspectiva de entrar na faculdade boa. Porque como é que eu vou entrar na faculdade boa se eu não fiz o colégio? Eu até fiz o supletivo, mas como é que passa no vestibular? Sem ter feito o 2º ano científico, o 3º. Eu sempre tive acostumado a estar na crista da onda, né? E agora eu tava meio, e aí, o que eu vou fazer agora, papai? A princípio eu não devia me preocupar, né? Porque, na verdade, aos 17 anos, ninguém tava com negócios. Mas eu tinha uma comparação comigo mesmo, do passado. Durante muitos anos eu nunca falei sobre a BIT. Eu já convivi com pessoas, já tive, sei lá, relacionamentos com pessoas de anos e nunca contei a história da BIT, por exemplo. Assim, não sei se a BIT criou um bloqueio na minha cabeça. Eu sei que eu me lembro que logo quando fechou a BIT, eu obviamente não tinha nenhuma referência de outro negócio, então eu falava muito da BIT. Porque eu tive uma empresa de internet, foi assim, foi assado. E aí minha mãe chegou um dia pra mim e disse, olha, você não fala nunca nem do que você fez, nem do que você vai fazer, só do que você tá fazendo. Então isso meio que gerou assim, uma decisão na minha vida, que aquilo ali aconteceu, foi bom, mas eu não iria render aquilo ali não iria fazer parte da minha vida. Não ia ser vamos dizer assim, meu cartão de visitas. E eu meio que as mesmas pessoas que valorizaram a gente, quando fechou a empresa, também criticaram. Então isso foi bom porque isso me fez não levar tão a sério nem o sucesso, nem o fracasso. E eu acho que entra na psicologia aí, né? Vai daquelas fases do morte e morrer, como é que um paciente terminal, como é que ele percebe, tem a primeira fase, negação, tal. Quando chega na última é de aceitação. Parece muito com a pessoa que tem um problema de saúde, né? Com a pessoa que tem um problema familiar grave, ou pessoa que está passando por a perda de um ente, né? Tem essas... Acho que essas fases são as mesmas. Então, a perda do sonho, você não era para outro, você era um milionário virtual. Daqui a pouco você não é mais agora, tá? Esqueça. E eu tinha um amigo que estava morando já em Portugal e ele vinha comentando comigo que a empresa lá não estava sentindo esse negócio do estouro da bolha, que estava crescendo, enfim. Eu acabei me mudando para Portugal. Não me arrependo Agora, eu tive que conversar muito com meus sócios, porque a gente criou a empresa junto, eu não queria assim, deixá-los num barco, mas eu comentei com eles, eu disse, olha, daqui para frente vai ser muito difícil, eu não sei como é que vocês vão querer fazer, mas eu também não posso, assim, profissionalmente, eu não vou poder recusar uma proposta dessa, né? Aí quando eu ia pra BIT, eu ia muitas vezes pela Mascarenhas de Moraes, pela Imbiribeira, eu passava na frente da Universo, que estava começando a Universo ali, na frente de uma Honda ali, a Faculdade Universo, e eu passava na frente indo pra BIT, e um monte de aluno lá, bombando, tá? Aquele boom das faculdades privadas, né? E eu passava na frente e falava, porra, bicho, não tem um canto pro povo beber. Como é que pode uma faculdade que se preza não ter um barzinho, um boteco do lado? Não tinha.
E eu olhava assim e falei, caralho, não tem um boteco aqui do lado não, um barzinho. E eu passava todo dia pra ir pela Avenida Sul ali pro Recife Antigo, pro centro. E aí um dia eu parei lá pra ver mesmo se não tinha lugar pro povo beber mesmo, porque era meio isolado ali. Aí tinha um amigo meu que era de lá. E aí eu pensei, pô, a minha empresa tá quebrando, vou montar um bar. Vou montar um boteco de faculdade. A Universo tinha 2 campos que se conectavam meio que por trás, assim, com uma passarela, sei lá. E aí, no meio dos 2 campos, tinha uma borracharia véia. Eu peguei, aluguei, eu tirei a borracheira de lá, aluguei. E aí montei o bar, chamava O Centro do Universo, porque ficava no meio dos 2 universos. E aí, enquanto eu ia pra Beat pra fechar, vai vender os computadores, vai dar pros investidores, meio que tristeza de arrumar a caixa, sabe? Bem clássico no demissão em massa, assim, tipo, minhas coisas e tal, vamos pegar uns folders do Peça Comida, eu pegava uns folders pra guardar aqui, vou guardar, fazer minha mala de ir embora e, ao mesmo tempo, montando um boteco safado pra tá fazendo alguma coisa, né? Mas surgiu a parada que eu tinha feito um acordo com meu pai de sair do colégio, era pra revolucionar o planeta. Não era pra ter o boteco de faculdade. O acordo era, não vou sair da escola porque a internet, não sei o que, vai mudar o mundo. E aí, meu pai ficou, pô, bicho, aí também é foda, né? Tu sai do colégio pra internet, pra não sei o que, beleza. Agora pra ficar chegando em casa bebo aqui todo dia, e eu bebi o estoque da minha empresa, né? Veja, assim, essa questão da minha ex-namorada, por exemplo, eu me lembro que ela namorava comigo na época da Beat, eu passei, vamos supor assim, 10 dias sem falar com ela. Porque eu me lembro, quando tava fechando a empresa, eu me sentia muito fracassado. Daí eu meio que me afastei dela, porque eu tinha vergonha de estar quebrando. Eu tinha esse problema emocional mesmo, dizer, porra, fali, coisa e tal. E aí eu me lembro que ela, sei lá, desenhava no chão da rua da frente do meu prédio, um coração, na rua toda. Eu nem via, porque eu tava sempre ocupado, trabalhando, sei lá, 14 horas por dia, coisa e tal. E aí eu namorei 3 anos com ela. Eu namorei uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, até hoje, tem um carinho especial e tal. E eu me lembro que, quando fechou a Beat, ela acabou comigo. Não por conta da Beat, não tinha nenhuma relação direta com a Beat. Mas aí era meio que, depois da queda, o coice, né? Você fecha a empresa, sua namoradinha de colégio arruma um namorado no colégio, que ela arrumou lá. E aí você tem que continuar a vida. Então, assim, desde esse dia eu não misturo mais, não bebo mais vodka, por exemplo. Porque eu já sei que não funciona comigo. Mas eu não sinto como um momento traumático, não. Eu sinto como um ciclo que foi fechado, que foi aprendizado. Foi um aprendizado bem caro, não para nós, mas para os investidores, né? Mas eu sinto muito mais como um aprendizado e um ciclo que foi fechado. Me formei como empreendedor. Agora eu sei o que é criar empresa, gerenciar a empresa e fechar a empresa. Todo sonho que se frustra é igual, assim, não... Esse sonho de ter um negócio de internet que funcionasse, que rodasse e tal, e não ter acontecido, não foi diferente de outros que eu fiz igualmente, também arrojados, e que não deram certo, né? Todos me deixam uma marca muito grande de frustração e tristeza, né? E... natural, não tem nenhuma... Nem tenho que atribuir responsabilidade a ninguém. Quando um investimento não dá certo, o investidor tem que entender que ele investiu errado e pronto, acabou. Seja a próxima onda de bolhas, né, vindo da direção de genética, que está muito quente agora do ponto de vista de conhecimento e tecnologia, seja ela vinda de robótica, que já está muito quente em aplicações, assim por diante, seja ela em internet das coisas, que, de novo, essa é uma área que essa área tá ultra hot, né? Essa daí está super aquecida. Todo mundo acha que vai haver coisas fantásticas acontecendo em internet das coisas. Todo mundo hoje inclui Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etc. Então, para quem for entrar, por exemplo, no mercado hoje de internet das coisas, a pergunta é, você está competindo com o Google? Se você estiver competindo com o Google,
é um problema não trivial. Tem N grupos no mundo que sabem fazer uma câmera, ou na realidade um conjunto de câmeras articulados com radares, sensores e atuadores que colocam um carro autônomo no meio da rua, certo? Aperta um ponto no mapa e digo, vá para lá. E ele sai negociando na rua e chega lá. Tá cheio de gente que sabe fazer, certo? Acontece que a Intel acabou de comprar uma empresa israelense chamada Mobileye por 15 bilhões e 300 milhões de dólares. E vai botar a rede global da Intel e todo o capital tecnológico de conhecimento, de mercado, de atendimento, de interconexões e etc., junto com essa Mobileye, para ela ser um mecanismo de motorista informatizado ou inteligência artificial de direção de carro no mundo inteiro. Na hora que a briga está desse tamanho, se você tiver um conjunto de meninas aqui que está dizendo, nós também vamos fazer um carro autônomo, rapaz, é bom você reconsiderar o que é que você está fazendo, porque esse é um dos grupos que está tentando fazer. Uber é outro dos grupos. O próprio Google, com o grupo dele, é outro grupo. A Microsoft tem o seu, a Delphi tem o seu grupo também. Aí, qual é o tamanho do jogo que você quer jogar? Quer dizer, uma coisa é você jogar no Campeonato Pernambucano da 3ª Divisão com o Ibis. Outra coisa é você jogar na Liga contra o Barcelona. E às vezes as pessoas não sabem. Dizem, mas tem uma galera ali que tem uma solução. Certo, tudo bem, bora lá. Vai ver qual é a liga que eles vão jogar. E às vezes você não saber qual é a liga que você está jogando é que faz você entrar numa bolha de novo, entendeu? O problema é o mesmo para a genética, é o mesmo para a internet das coisas, para a inteligência artificial, para o que você quiser. Veja, é uma falha da psicologia do ser humano. Não pode nem botar a culpa no sistema capitalista, eu acho. Pode chegar algum momento que as pessoas digam, cara, não dá para pagar 2, 3 mil reais num tênis para eu fazer minha corrida semanal, enfim. E aí a percepção do mercado, a percepção coletiva pode dizer assim, olha, isso tá um roubo, tá muito caro isso aí, vamos parar de comprar essas coisas. E as pessoas não precisam nem combinar umas com as outras, não. É simplesmente deixarem de comprar e procurarem agora tênis mais barato. Basta sair um estudo, por exemplo, dizendo que um tênis um pouco mais barato não vai dar problema de coluna, no joelho, não sei o que, do mesmo jeito. E aí você tem uma correção abrupta do mercado. Ou seja, qualquer mercado está suscetível a isso. Eu acho que, no caso dessa bolha digital, né, tanto da época quanto, quem sabe, estamos vendo uma bolha agora, uma bolha de, eu crio um aplicativo e fico rico, porque era isso que acontecia na época, né? Na época era, eu vou fazer um site, vou vender milhões. E hoje em dia, eu vou criar um aplicativo, não sei o quê. Então, parece, né? Pelo menos hoje em dia, pode-se tentar fazer coisas sem necessariamente ter que ter 500 mil, 1 milhão. O mundo digital permite testar pequeno. E que com isso, testar pequeno significa fracassar pequeno. Testou pequeno, fracassou pequeno. Aí deu certo, aí você testa um pouco maior. Aí vai subindo a escadinha. Então, por isso que eu acho que se está ocorrendo uma bolha, ela não destrói famílias, talvez. Ela não destrói economias das pessoas, porque eu vejo que as pessoas vêm experimentando de um jeito enxuto, né? O grande erro da nossa geração foi pensar muito local, foi se isolar, né, muito, e isso aí não é o empreendimento de Murilo, não é o meu empreendimento, são praticamente todos os empreendimentos que fracassaram nesse período. Foi por esse pensamento, esse meme, né, essa ideia de que do Recife, se você constrói, eles virão. E eles não vieram, eles, os clientes, né, eles não vieram. Hoje, 2017, o Recife ainda pensa assim. O Recife ainda pensa assim. A gente constrói ali no Porto Digital e eles vêm, mas eles não vêm. Estar certo na hora errada é um risco que poucos assumem como investidores. Eu até admiro esses investidores daquela época aqui, pernambucanos, que apostaram nisso, não é? Mas quero dizer para os meninos que ainda bem que eles estavam
certos na hora errada e não desistiram, porque a cultura e a trajetória de cada um deles depois fatalmente foi condicionada por essa iniciativa que tiveram desde então, né? Cada um deles tem contribuições posteriores que vêm desse aprendizado. Você pode estar até certo, mas se você estiver na hora errada, você vai estar errado, do mesmo jeito. Então, eu acho que nós éramos os caras certos no lugar certo na hora errada. Esse negócio do caminho de volta é muito sério, porque você imagina, a gente saiu de uma empresa que a gente tinha, sei lá, 40 funcionários, secretária, e de repente você... Parece aqueles filmes de sessão da tarde, onde você acorda mais velho ou acorda mais novo, né? Aí a gente acordou de repente, depois a gente saiu de um nível de empreendedorismo para voltar a ser adolescente, entendeu? E dizer que isso foi um caminho fácil, não foi. Mas também cada um à sua maneira, conseguiu resolver, né? Tem aqueles filmes, né, de adolescente, né, que o cara, né, acorda e dorme, acorda velho, dorme novo, né, não tem isso, né? Corre com 30, dorme com 15, um negócio desse. Então, foi mais ou menos assim a história da gente.